Alô, rapaziada! Aqui a gente vai falar agora de taxa de variação, a chamada variação de uma função afim. Taxa de variação é esse cara aqui. Esse A é a chamada taxa de variação. Tem outros nomes para esse cara, não tem? Aí estão eles. Taxa de variação é 1, isso significa tangente, né? Que é a forma como a tua reta, como a tua função varia aí, ela vai tanto, ela anda tantas unidades no eixo horizontal e tantas unidades no eixo vertical, já vou falar sobre isso. Também chamada aqui de declividade, como vocês estão vendo aqui, e coeficiente angular, ok? O B é o chamado coeficiente linear. Coeficiente linear. Se o A indica quando a reta está subindo por ser maior do que zero e também indica que a reta está descendo quando este A é um número negativo, o B é simplesmente o ponto onde a tua reta corta o eixo Y, né? Ou seja, se tu tem uma reta assim, não importa se ela está subindo ou descendo, o que importa é esse cara aqui, ó. Ele é o B. Com certeza nesse desenho é um B maior do que zero. Se a tua função for decrescente, mas, por exemplo, estiver estruturada graficamente assim, a gente pode ver que o ponto de corte aqui, que é o B, ó, é com certeza um número negativo, né? Então aqui B é menor do que zero. Essa é a influência desse camaradinho aqui, o chamado coeficiente linear. Muito bem, vamos falar então da taxa de variação, que nada mais é do que a tangente do ângulo que a tua reta forma com a parte positiva do eixo X. Aqui está ele, ó, esse ângulo θ, e ele naturalmente vai aparecer aqui, também é o mesmo ângulo. Então, o coeficiente angular nada mais é do que a tangente desse θ. Como é que a gente calcula a tangente? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, olha o desenho, quem é o cateto oposto? Eu tenho que chamar ele aqui de y2 menos y1. E o cateto adjacente, naturalmente, é o x2 menos o x1. Tá aí, pessoal. Essa é uma maneira de a gente descobrir aquele A, ou seja, o coeficiente do x aqui, né? Vamos pintar ele de vermelhinho, ó. Essa é uma maneira de eu descobrir esse cara aqui. Se eu tenho dois pontos bem definidos aí numa função. Em outras palavras, é a variação na vertical dividido pela variação na horizontal. Variação, diferença. É isso aí. Olha esse exemplo aqui, ó. Eu tenho uma reta ali, uma função passando pelo par 1, 1 e ela também passa pelo par 0, 3. Vamos ver como é que é o coeficiente angular dela? Faz aí, ó, y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Vamos ver? Então, em outras palavras, é a diferença entre os y, vai lá, um y menos o outro, 3 menos 1. Tanto faz quem é o y2, tá? Mas se eu comecei por esse ponto aqui, eu vou ter que no x também começar por ele. Então, variação entre os y e variação entre os x. 0 menos 1. Olha aí quanto é que vai dar. 2 sobre menos 1. Ou seja, menos 2. Né? Então, pode ter certeza que essa função aqui tem uma lei que começa assim. Menos 2 vezes x. Quem é que vem na sequência? Ah, com certeza o 3 aqui, porque tu tá vendo que o ponto de corte dela com o eixo y é o 3, né? Tá, mas nós estamos falando aqui desse foco aqui, ó, a taxa de variação. O que significa isso? Pessoal, menos 2 sobre 1, na verdade, né? Significa que tu vais, olha aqui, ó, esse 1 significa uma unidade para frente no eixo x e o menos 2 significa o quê? Menos 2 unidades para baixo. É assim que o ponto se desloca. Ó, uma unidade para frente e 2 para baixo. E assim por diante. Não é o que temos aqui. Ó, ele vai uma para frente e segue 2 para baixo. Ó, 2 aqui e 1 aqui. Essa é a taxa de variação. Olha outro exemplo aqui. Olha essa função aí. Ela está passando pelos pares menos 1 e 1 e também pelo par 0, 5. Qual é o coeficiente angular? Qual é a taxa de variação dela? Só fazer aí a diferença entre os y sobre diferença entre os x. x2 menos x1. Tanto faz qual é o ponto que tu chama de 1 e qual é o ponto que tu chama de 2, tá? Quer ver, ó? Eu vou fazer a diferença entre os y, tá? Esse cara menos esse. 1 menos 5.
Agora segue a ordem. Vamos fazer a diferença entre os x menos 1 menos o zero, né? Esse cara aqui. Perfeito. Esse coeficiente angular sempre vem com o sinal prontinho, ó. Ficou menos 4 em cima e embaixo ficou menos 1, né? Quanto é que dá menos 4 dividido por menos 1? Dá 4. Então, a lei dessa função aqui, com certeza, ela é 4x. E o que mais? Olha o ponto de corte que eu entreguei lá. Mais 5, com certeza, é essa lei. Qual é o significado desse 4 aqui na frente? É 4 sobre 1. Quer dizer que a gente vai uma unidade na horizontal para frente e 4 na vertical. Ó, é assim que anda a tua reta. Uma para frente, 4 para cima. Uma para frente, 4 para cima. E esse é o significado.